Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de novembro. Gente, novembro foi um mês que teve muitos acertos, muitos erros e eu quero contar tudo pra vocês. Então, vamos lá! Comecei o mês terminando o livro do projeto Lendo Christie de outubro, que foi Os Trabalhos de Hércules. E, gente, esse é um livro que eu tenho há muito tempo e eu li ele acho que há mais de uma década e eu não lembrava nada. Eu só lembrava da premissa, que é que o Hercule Poirot, nosso detetive belga, está querendo se aposentar, como sempre, não é mesmo? E aí, de repente, ele acaba tendo aí um paralelo traçado com o Hércules, né, o herói da mitologia grega. E então ele decide que antes de se aposentar, ele vai resolver 12 casos que tenham a ver aí com os 12 trabalhos de Hércules. Então a gente tem um livro que acaba sendo de contos, mas também como em ordem cronológica, eventos vão voltar, situações retornam, personagens que aparecem antes também vão aparecer ao longo da trama, e isso é até bacana. Mas, gente, vou ser muito sincera com vocês, não foi muito pra mim. Por quê? Porque eu senti aqui que, sim, é uma história que, em alguns momentos, ela dá uma enrolada, ela acaba se arrastando. Tem outros contos que acabaram sendo surpreendentes, mas é aquilo que eu sempre falo, gente. Livros de contos, a gente vai ter ali histórias que a gente vai gostar mais e histórias que a gente vai gostar menos. No meu caso aqui, teve algumas que eu gostei, teve outras que eu achei assim, ai, resoluções bobas, sabe? Soluções que eu não me importei. E eu achei que, no geral, é muito interessante a gente ver aqui personagens que vão retornando, né, durante a trama. Eu gostei também de ter mais detalhes da vida pessoal do Poirot, que geralmente não aparece muito em outros mistérios da Agatha. Mas, gente, eu também achei que aqui estava muito claro que a Agatha, ela não aguentava mais escrever sobre o Poirot. Ela escreveu sobre ele lá em O Misterioso Caso de Styles, né, que é o primeiro livro dela, e ela já não queria mais escrever sobre ele. Só que todo mundo gostava do Poirot. E ela continua escrevendo, muito mais pelos fãs, sabe, para poder vender os livros e tudo mais, mas a verdade é que ela não gostava dele, e aqui eu acho que isso fica claro, que ela já não estava inspirada para escrever sobre ele. Foi um livro que, no geral, eu até gostei, eu dei para ele 3,5 estrelas, porque eu acho que ele tem, sim, coisas boas, coisas interessantes. Eu gostei também de como a gente vai tendo aqui essa coisa relacionada aos trabalhos de Hércules, mesmo que às vezes o Poirot vai forçando, mas você entende, né? Ele tá querendo se aposentar o mais rápido possível, mas no geral foi, assim, um dos livros que eu menos gostei do Hercule Poirot, infelizmente. Aí, gente, eu li The Monster of Landhaven, da Jennifer Gasbrecht, e eu tenho muitas coisas pra falar sobre esse livro, tá? Esse é um livro que ele começa muito, muito bem, porque a gente vai ter aqui a história de uma cidadezinha, né, uma cidade que fica ali na costa, que acaba sendo muito tomada pela poluição, que a população é mais empobrecida, que acaba indo muito mais pra questões de violência. Então, a gente tem ali uma cidade decadente, que é Landhaven. E lá a gente vai conhecer dois personagens, que é o Johan, e o Johan é uma criatura, parece ser um ser humano, mas tem uma estatura muito mais alta, tem dedos longos e afiados, e depois de passar por muitos abusos, ele acaba só sendo saciado ao matar pessoas. E ele é o monstro de Landhaven. Ao mesmo tempo, a gente também vai conhecer o Florian, que é um mago. Ele é um homem muito rico, um aristocrata, ele vive em uma mansão, e ele acaba representando ali, né, a cidade de Landhaven para outros magnatas, né, para outros negócios e coisas assim. Porém, há muitos anos ele trama uma grande vingança contra Landhaven por conta de tudo que aconteceu no seu passado. E eles vão acabar aí se encontrando, juntando os seus objetivos de vingança e vão de fato contra essa cidade. Porém, além disso, eles vão acabar aí construindo uma amizade muito bonita e um romance, que era uma coisa que eu não esperava, mas foi muito bem-vindo. Inclusive, queria muito mais que esse romance tivesse aparecido. E o começo dessa história é maravilhosa, que a gente vai vendo o Johan, a gente vai vendo como ele resolveu qual seria o seu nome, como ele se tornou o monstro de Landhaven, e a gente vai ter um panorama dessa cidade. E cá entre nós, eu amei a ambientação. Eu acho que tem uma ótima mistura aí de Bloodborne. Se
alguém sabe o que eu tô falando, né? É um jogo de videogame que eu gosto bastante e na DLC tem ali nessa expansão uma vila de pescadores mais pro final, que é exatamente como a gente tem aqui e também, né, mistura muito com a Sombra de Innsmouth do H.P. Lovecraft. Eu adorei, eu gostei como a autora, ela consegue misturar essa coisa do antigo, né, da decadência, com uma linguagem até moderna e você vai vendo ali a vingança se instaurando e isso é muito bacana. Porém, a história, ela começa a desandar, gente, e foi me perdendo, porque de repente começa a aparecer uns personagens aleatórios que fazem coisas aleatórias que você não entende, porque é tudo aleatório, você não conhece essas pessoas, você não se importa, você quer saber dos dois protagonistas. E não, acaba focando nisso e, ai gente, a história pra mim poderia ter um potencial muito grande, mas ela simplesmente é muito perdida. É uma história que começa bem e conforme a trama vai avançando, todo esse impacto que você tem no começo vai se perdendo e você acaba não ligando mais para as coisas que acontecem. E as resoluções também são muito rasas, tudo acontece porque sim. Eu gostei da escrita, eu achei os protagonistas interessantes, gostei de ter esse romance entre os dois que eu não estava esperando, mas eu queria mais. Eu queria muito mais desenvolvimento, eu queria um arco melhor ali da história, formulado, desenvolvido, com resoluções interessantes. Então, no final das contas, eu acabei dando para The Monster of a Landhaven 3 estrelas. Aí, gente, eu li os volumes 31 e 32 de Attack on Titan para o projeto Um Ano Mangá. Gente, penúltima leva de Attack on Titan, porque depois já vem o volume 33 e 34 que encerra essa história. E eu não posso falar muita coisa, né, porque tudo agora é spoiler. Mas, como eu sempre, né, dou aquele panorama do que tá acontecendo, é uma história em que a gente vai ter humanos que se cercam de grandes muralhas para se protegerem de titãs, que são essas criaturas humanoides, mas que basicamente se alimentam de pessoas. E acontece que uma grande tragédia vai acontecer que vai mudar o rumo de tudo e a gente vai ver aqui os nossos protagonistas se juntando ao exército, treinando para de alguma forma poderem ir contra estes titãs, matarem eles, descobrirem mais sobre esse mundo e por aí vai. Gente, aqui a gente tá vendo a grande guerra que está acontecendo, né? A gente achava que ia ser uma guerra final entre dois lados e ficou muito mais complexo do que isso, porque essa é uma história que tem muitas camadas. No começo, quando eu entrei em Attack on Titan, eu achei que ia ser ação, essa coisa o tempo inteiro de luta, de guerra, e no final das contas, foi se construindo tantas camadas, não só na história em si, nas revelações que a gente vai tendo, nos personagens, porque nenhum personagem aqui é 100% bom, 100% ruim, não, tem muitas e muitas camadas que, conforme a história vai acontecendo, você vai vendo o arco de cada um sendo desenvolvido. E aí eu não posso falar muita coisa. Porém, eu fiquei um pouco confusa aqui com algumas coisas, confesso, sabe, com o plano de alguns personagens, o que eles estavam arquitetando, mas no final das contas, eu gostei bastante. Por quê? Porque de repente a gente vai ver personagens que estão em lados opostos dessa guerra se juntando para salvarem o mundo. É aquela coisa típica de história, né, que de repente tem um grande mal e todas as pessoas precisam se juntar por um bem em comum e ir contra isso para salvar a humanidade. E no final das contas, gente, isso valeu muito a pena, principalmente o momento ali em que eles estão sentados, em que eles estão em volta de uma fogueira e cada um começa a ter ali os seus podres sendo expostos, as coisas ruins que eles fizeram, que todos eles fizeram coisas ruins. E aí você vai perceber que eles não são tão diferentes assim. E aí entra, né, em mais um nível de complexidade aqui da trama. Eu tô gostando bastante dessa história. Eu já falei aqui várias vezes sobre Attack on Titan. Eu tenho falado durante todo o ano, né? Já que as pessoas lá no Instagram escolheram para que durante esse ano de 2023 eu lesse Attack on Titan. E olha, preciso agradecer essas pessoas. Eu já tenho uma noção de como a história vai terminar. Eu já tenho uma noção de para onde vai. Vai ser difícil, principalmente porque eu acho que o autor, né, o mangaka, ele foi para algo muito assim terrível. Coisas terríveis aconteceram, coisas terríveis vão acontecer, e ele teve até muita coragem de transformar um personagem que era querido em um grande vilão. E eu acho que isso é interessante pra trama. Por pior que seja, por mais doloroso que seja, faz parte ali do arco desse personagem.
Então, no final das contas, eu gostei demais desses 2 volumes. Eu dei tanto para o volume 31 quanto para o 32 4 estrelas. Teve umas coisinhas ali que eu fiquei meio: "Ué, o que que tá acontecendo?", mas depois eu entendi e no final das contas foi muito bom ver esses personagens juntos e eu estou, assim, com muito receio de terminar essa história, porque eu não quero que acabe, simples assim. E eu li o segundo volume de Lore Olympus. Lore Olympus foi uma grata surpresa na minha vida esse ano, porque eu resisti, eu tentei não ir atrás, porque o grande drama aqui da história, né, é um reconto do romance entre a Perséfone, que é a deusa das flores, dos frutos, e o deus do submundo, né, dos mortos, que é o Hades. E pra quem conhece mitologia grega, e eu fui, né, a criança louca da mitologia grega, é uma história muito, muito complicada. Então, eu falei: "Cara, como é que eles vão fazer isso ser uma coisa romântica, fofinha, maravilhosa?". Não é que a mulher conseguiu, gente. A autora, a artista, fez um trabalho excelente, porque a gente vai conhecendo, né, a Perséfone, a gente vai conhecendo o Hades, a gente vai vendo que eles são personagens multidimensionais, que passaram por muita coisa, que estão tentando lidar com emoções, que acabam se encontrando e acabam ali de alguma forma criando um laço entre eles, sabe? E isso é muito bacana. Eu acho que o primeiro volume me conquistou mais, mas até agora eu gostei. Eu gostei aqui de ter outros personagens entrando na história que quem conhece mitologia grega já sabe da história deles, já sabe por que que eles estão ali, já sabe o que que eles provavelmente farão e eu gosto muito de como a Rachel ela consegue trazer toda uma modernidade para questões clássicas do Olimpo, né, de uma mitologia que já tá aí há muito, muito, muito tempo. E isso é super legal, porque traz uma identificação. E não só isso, ela coloca tantas emoções nesses personagens que são deuses, que ela humaniza eles, que ela faz com que a gente entenda o que eles estão vivendo, sabe? Eu acho interessante porque a gente tem um aspecto meio de comédia romântica, que a gente quer que esses personagens fiquem juntos, mas ao mesmo tempo tem personagens secundários que estão ali no meio, que estão tentando fazer com que eles não se encontrem, que estão tentando separá-los, outros que estão aí, né, querendo pagar pra ver se vai dar certo ou se não vai. E no final das contas, mesmo com esse aspecto mais cômico, a gente tem também temas mais pesados, que eu acho que traz ainda mais complexidade e profundidade para os personagens. Eu acho que o mais interessante aqui é a arte. Eu acho que os traços são muito bonitos. Eu acho que a gente tem cores belíssimas. Viraram assim o símbolo dessa história, sabe? Se você olha essas cores, você já sabe que é de Lore Olympus. Então, eu adorei isso. Acabei dando para esse segundo volume 4 estrelas, mas mal posso esperar para continuar a minha saga de ler Lore Olympus. E eu finalizei uma trilogia, gente, que eu tenho registrado aqui pra vocês. Inclusive, vou deixar na descrição o vlog de leitura do último livro da trilogia Jogos Vorazes, que é A Esperança. E, gente, lá eu entrei em mais detalhes, eu fui registrando como eu tava me sentindo, eu fui chorando, surtando, me decepcionando, ficando muito feliz, e teve tudo quanto é tipo de emoção, vai lá conferir. Mas, no geral, a gente tem um país, Panem, que é dividido aí em 13 distritos, um deles sendo extinto, e uma capital. As pessoas da capital vivem no luxo, na elegância, enquanto as outras pessoas trabalham, trabalham, trabalham e acabam tendo o mínimo. Passam fome, não têm o básico e você vai ver que é por conta de um governo tirano e ditatorial. E no meio de tudo isso, uma vez por ano, tem o Jogos Vorazes, que é um evento televisivo que consiste em sortear um garoto e uma garota de cada distrito e eles vão para uma arena e vão se enfrentar até a morte, até apenas um deles sobreviver. E aí acontece que a gente tem a nossa protagonista, a Katniss Everdeen, que nos Jogos Vorazes de número 74 acaba se voluntariando para ir no lugar da sua irmãzinha e acaba vencendo os jogos. Só que ela acaba, sem perceber, desafiando esse governo e dando para o povo a munição que eles precisavam para entender que juntos eles são muito mais fortes, que juntos eles podem ir contra esse governo, eles podem derrubar isso, porque eles estão vendo ali amigos, vizinhos, familiares, filhos morrerem todos os anos e ainda assim eles não conseguem fazer nada até que a Katniss vira o grande símbolo dessa revolução que vai começar em Panem. E aí a gente tem o segundo livro, onde essa revolução vai se instaurar cada vez mais, e no terceiro a coisa tá ali pegando fogo. E gente, eu gostei bastante, eu gosto muito da escrita da Suzanne Collins. Eu acho que particularmente ela tem uma escrita muito fluida, muito
gostosa. É uma trilogia que é voltada para o público YA e isso não é um problema. Muita gente acha, ai, porque YA, ai, porque... Não, gente, é simplesmente ali ela escrever de uma forma mais simples, mais fluida, mais gostosa, para falar de temas importantíssimos. Vai falar sobre nosso relacionamento tóxico com reality shows, vai falar sobre acúmulo de bens, sabe? De uma minoria ter muito e uma maioria tá ali passando fome. Vai falar sobre governo ditatorial, vai falar sobre a união do povo, vai entrar nessas questões políticas, principalmente aqui nesse terceiro livro, sabe? Que a gente vai ver que nem todo mundo que tá do lado dos bonzinhos são bons. Vai mostrar que tem muita coisa além, principalmente em questão de marketing, que até o lado das pessoas que são boazinhas acaba tendo ali a sua manipulação para mostrar a verdade que eles querem. E isso é muito interessante porque a gente vê muito da nossa sociedade, do nosso mundo ali. Eu acabei gostando bastante. Eu dei para esse último livro 4 estrelas. Para mim ele tá ali na mesma régua que o primeiro livro, Jogos Vorazes, mas o meu favorito continua sendo Em Chamas. Ainda assim, eu curti bastante e eu fiquei muito feliz de finalmente ter lido essa trilogia tão icônica. E por último, né, eu sempre falo aqui da melhor leitura que eu fiz no mês. E, gente, a melhor leitura que eu fiz em novembro foi Persepolis, The Story of a Childhood, da Marjane Satrapi. Essa é uma HQ autobiográfica em que a Marjane vai contar pra gente, né, através de imagens e diálogos, como que foi pra ela crescer no Irã durante a Revolução Islâmica. Não é uma história fácil, porque a gente vai ver essa garotinha que ela é só uma garota. Ela quer ler, ela quer estudar, ela quer brincar com os amigos, ela quer sonhar com o que vai acontecer no seu futuro. E quando essa revolução se instala, a gente vai ver muito do governo anterior, de como o novo governo vai começar ali a instaurar coisas que acabam não sendo como a Marjane gostaria, até porque acaba tendo um regime muito ditatorial, sabe? Que principalmente as mulheres precisam se vestir de uma determinada maneira. E a gente vê que ela cresceu em uma família em que os pais dela são comunistas. Eles são, assim, muito acadêmicos, eles entendem muito das coisas, eles viram muitas coisas terríveis acontecerem, e ao mesmo tempo a Marjane, ela é descendente de um dos últimos imperadores do Irã. Então é muito complicado a história dela, sabe? Ela tentando se entender no mundo, ela tendo as suas crenças sendo quebradas conforme as coisas vão acontecendo, ela vai tendo a sua visão política também mudando conforme ela vai crescendo e vendo o que está acontecendo ali, e é muito difícil você ver que essa garotinha só quer viver e no final das contas tantas coisas vão acontecendo que vão assim quebrando seu coração aos poucos. É em ordem cronológica, mas a gente tem assim uma divisão de capítulos em que a gente vai vendo determinadas coisas pontuais que foram acontecendo para transformar essa garotinha. E gente, eu adorei, eu amei, eu devorei essa história, eu fiquei mal, em alguns momentos eu consegui sorrir com a Marjane, eu adorei como ela usa uma arte simples e traços, né, muito simples, e o preto e branco ali para dar um contraste, mas ela consegue passar 1 milhão de emoções pra gente. Pra vocês terem uma noção, ó, é assim. E eu adorei, meu Deus, eu acho que é uma história que ela realmente é extremamente necessária pra gente entender os conflitos do mundo, pra gente entender o que essa garotinha vivenciou, pra gente parar e refletir sobre pessoas que estão vivendo coisas ainda mais terríveis e como é horrível pensar que a nossa sociedade, ela não para de entrar em conflito, como essas coisas só vão piorando e você acha que vai melhorar, sabe? E você acha que as coisas vão de alguma forma entrar nos eixos e parece que só piora. Então, te faz perder um pouco, né, de esperança no mundo, mas ao mesmo tempo te entrega uma história real, dolorosa e que todo mundo precisa conhecer. Então, eu simplesmente amei Persepolis, dei pra ele 5 estrelas e, sério, gente, pra quem nunca leu, vá ler o mais rápido possível, porque é uma história que todo mundo precisa conhecer. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo a melhor leitura que você concluiu no mês de novembro. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.